A gente segue em Brasília, né? Agora com as informações segue em Brasília não, volta para Brasília. Olha o João Pedro Mello de volta para falar agora sobre reforma tributária. E aí, semana que vem, votamos a reforma, JP? Começa, Megali. Dia 10, quarta-feira, expectativa de início, mas muita dificuldade de conclusão. Por quê? Porque muitos assuntos foram deixados de lado nesse grupo de trabalho que trata, né, que tratou sobre essa regulamentação da reforma tributária para serem discutidos diretamente no plenário. Entre esses trechos, a gente tem a parte de armas e munições, que é defendida ali pela oposição. Já os parlamentares da base aliada não queriam que isso queriam que isso entrasse no imposto do pecado, então foi uma situação um tanto quanto complexa. Ontem, a coletiva de imprensa, por exemplo, era para ter sido muito rápida, acabou demorando horas exatamente por conta dessa falta de acordo. Esse relatório com as regras do novo sistema de imposto foi analisado ontem por deputados federais dos grupos de trabalho que foram definidos para analisar esse tema. A nova versão não é definitiva, como a gente falou, pode sofrer alterações através dessas emendas nos plenários, tanto da Câmara como no Senado. Ainda falta, por exemplo, a definição do imposto geral. O cálculo inicial é de uma alíquota estimada em 26,5%. Outros produtos terão cobrança diferenciada, para mais ou para menos. Isso a gente tem itens como bebidas alcoólicas e o cigarro. Os produtos serão incluídos no chamado imposto seletivo, que é o imposto do pecado, que falei agora há pouquinho, e isso encarece o preço de mercadorias nocivas à saúde e ao meio ambiente. Também fazem parte dessa lista embarcações, temos aviões, helicópteros, além da extração de minérios de ferro, petróleo e gás natural. A comissão ainda incluiu os carros elétricos e jogos que envolvam apostas. Quem explica essa questão é o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Assim como também nós incluímos os carros elétricos, que não veio de lá do governo, e nós entendemos que o carro elétrico também é um carro que, do berço ao túmulo, polui principalmente no túmulo. Outros itens da cesta básica vão ter imposto zerado ou taxa reduzida. Entre esses, a gente tem o arroz, feijão e a farinha de trigo, que são considerados essenciais na mesa do brasileiro. A inclusão de carnes na lista chegou a ser cogitada e defendida pelo presidente Lula, só que essa ideia não avançou na Câmara. O argumento é de que a isenção para as proteínas levaria ao imposto, ou melhor, ao aumento do imposto geral dessa alíquota. Então, portanto, foi mantida a proposta original do governo, que dá um desconto de 60% no imposto para as carnes. Só que a ideia do cashback reduziria a tributação para as pessoas de baixa renda. E quem destaca isso é o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. A maior importância nesse sentido é manter e aumentar o cashback para as pessoas do Cade Único com relação a serviços essenciais, por exemplo. Terá um efeito muito maior do que incluir a carne, por exemplo, na cesta básica. Pois é, calculando basicamente aqui, pelo que eu acompanhei ontem, Megali, Sheila e Ivan, se essas carnes fossem desoneradas, né, ia ter um aumento ali, pelo que o texto traz, de 0,6 ponto, né, isso daria ali mais ou menos 27,1 na alíquota geral, e faria o Brasil ter uma das maiores alíquotas de imposto do mundo. Então essa é a intenção ao tirar as carnes dessa isenção. A Associação Brasileira de Supermercados prevê que a carne fique mais cara, já que perderia os atuais descontos tributários. O grupo de trabalho que analisou esse projeto também manteve 850 medicamentos com a taxação reduzida em 60%. Outros 383 ficaram totalmente isentos de imposto. O Viagra ou citrato de sildenafila, usado para tratar a disfunção erétil, saiu da lista. Por outro lado, os absorventes ganharam taxa zero. A reforma cria ainda uma nova categoria de contribuinte, a do nanoempreendedor. Essa é voltada para as pessoas com faturamento anual limitado. O líder do governo na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, deu mais detalhes. Até R$ 40.500 fica criado o nanoempreendedor no Brasil. Portanto, ele não paga imposto, não paga esses R$70. Agora, não é de renda, não, é o faturamento. Uma vez aprovada, então, a regulamentação e sancionada pelo presidente Lula, essa reforma tributária passa por um período de transição. Expectativa é de que as regras definidas só entrem em vigor, de fato, a partir de 2033. Agora sim, valeu, João Pedro. Valeu, pessoal, um grande abraço, boa sexta. Um abraço.